Olá, amigos. Vamos dar continuidade a nossas videoaulas de Evangelho Fácil. A gente tinha começado a falar um pouquinho dos espíritos puros, como eles formaram o nosso sistema solar, o planeta, até a vinda de Jesus. E agora nós também conversamos, que a Terra chegou a um nível evolutivo, finalmente. A humanidade, ou parte dela, já era merecedora de conseguir receber uma informação além, que existe um mundo superior a este. Não se reduz a isto a vida. Existe muito mais. E esse momento, quando a humanidade consegue ter condições, é que Jesus já tinha sido planejado a sua vinda na Terra para nos passar o código de nós sermos espíritos puros e chegar ao reino dos céus. Então vamos ver agora como 6 séculos antes de Cristo, essa equipe de espíritos puros começa a programar a vinda de seus enviados. Na ilustração, observamos que para Ocidente e para Oriente, 6 séculos antes de Cristo, a equipe de espíritos puros começa a enviar. Para Ocidente, Emmanuel, através do Chico Xavier, nos disse que Sócrates seria o espírito mais luminoso, ou dos mais luminosos, que já pisou o planeta Terra. Aí observamos Sócrates, está Platão, está Aristóteles, e todo aquele século de Péricles seria um momento fantástico, porque vai marcar as diretrizes da pré-noção da imortalidade, logo, base da cristandade, na Terra. E o trabalho de Alexandre o Grande, nessa linha, essa mancha amarela, ele vai levar, ele que foi aluno de Aristóteles, que ao mesmo tempo foi aluno de Platão, que ao mesmo tempo foi aluno de Sócrates, e Sócrates, ao mesmo tempo, foi inspirado por Daimon, seu espírito guia. Se Sócrates é o mais luminoso da Terra, quem que seria seu espírito guia? Fica aí a pergunta. Mas então, o trabalho de Alexandre o Grande vai ser levar a cultura helênica e também os pensamentos socráticos, aristotélicos, para todo o mundo conhecido. Então, toda essa mancha amarela já começará a ter acesso a informações novas. E observem um detalhe. Alexandre só chega até essa área da Índia. Ele não consegue ultrapassar porque não estava nos projetos superiores. Porque para o lado de Oriente, já a equipe de espíritos puros tinha combinado 3 grandes enviados, disse Emmanuel, os 3 grandes espíritos luminosos para o Oriente. Vamos ver. Lao Tse, Confúcio e Buda. Quer dizer que Buda, Confúcio e Lao Tse são os 3 grandes missionários para começar a divulgar os conceitos dos espíritos puros na Terra. E a gente aqui na Terra pensando que confucionismo, taoísmo, budismo, doutrinas socráticas, platônicas são todas contrárias. Não. A fonte é a mesma, apenas que foram colocados em lugares, em tempos diferentes, em formatos diferentes, mas a sabedoria deles é impressionante. Eu tenho uma experiência conversando com os meus filhos, e observei alguns detalhes. Um deles, por exemplo, é que Lao Tse é quase desconhecido. Eu pergunto Confúcio, alguém já ouviu falar, Confúcio, Buda e tal. Mas Lao Tse, eu fui pesquisar e eu descobri que Confúcio foi aluno de Lao Tse. Eu não sabia isso, por exemplo. E ao olhar a filosofia de Lao Tse, fiquei impressionado. Lao Tse tem uma frase muito interessante. Eu vou falar para você, para que você tenha uma ideia do nível avançado deste espírito, Lao Tse. Lao Tse disse: as palavras sinceras não são agradáveis, e as agradáveis não são sinceras. Eu vou repetir. Veja o nível de Lao Tse. As palavras sinceras não são agradáveis,
e as agradáveis não são sinceras. Aí eu me lembro aquelas moças que postam a foto no Facebook, né? E as amigas colocam, linda, arrasou, não sei o quê. Aí vocês lembram do Lao Tse. Vamos ver então agora na ilustração. Tem um outro detalhe. A terra conhecida, o mundo conhecido naquela época, essa mancha vermelha, onde finalmente Júlio César começa a fazer grandes conquistas, e o Júlio César, na verdade, é o próprio Alexandre Magno reencarnado, que ele vai divulgar ou levar a latinidade, né, para todo o mundo conhecido. E isto vai ser importante, porque logo depois o cristianismo, isso vai facilitar com o idioma a divulgação do cristianismo. Então, mesmo assim, o que nós achamos que é uma coisa que seria ruim, não, mas parte de um projeto do Cristo. Vamos ver agora na seguinte ilustração as pontuações da época de Jesus, né? Finalmente, Jesus vai chegar na Terra, é o momento mais fantástico que o planeta vai vivenciar. O Espírito que formou o planeta vai vir estar conosco. Olha que coisa, né? O Sol foi estruturado, o planeta estruturado, a vida chegou na Terra, saímos das águas, estamos em estado mamífero, finalmente homínido, finalmente nos erguemos, caminhamos, chegamos ao estágio de Homo sapiens, finalmente pensamos, raciocinamos, sentimos, Jesus chega no planeta. E ele vai passar nosso código. Emmanuel, se observamos, temos um pontinho numa linha do tempo, esse pontinho é o ano zero. Emmanuel coloca que 27 anos antes de Cristo, a Terra entrou num processo conhecido como a Pax Romana. Pax Romana é o período de paz. Planeta Terra, as civilizações tinham 6.000 anos de violência, luta, guerra, e a Terra entrou em um momento de paz. Coisa impressionante. Era o psiquismo de Jesus invadindo já os corações. Chega o ano zero, e Emmanuel diz que com a manjedoura vai marcar-se um grande ensinamento de Jesus. A mãe das virtudes. Qual é a mãe das virtudes? Muito espírita não sabe. A mãe das virtudes é a humildade. Diz Emmanuel que a vinda de Jesus em um lugar tão simples vai marcar então a mãe das virtudes. Então o que acontece? Agora nós vamos observar os grandes momentos da vinda de Jesus e o principal. Na ilustração observamos que tem como uma montanha e um ponto de luz, né? Finalmente estamos no ano 30, Jesus está na vida pública e vai chegar o momento máximo, o dia do Sermão da Montanha. Esse instante vai ser, esse dia e esse momento vai ser o grande marco, porque Jesus, na montanha, né, quando fala com seus discípulos, vai nos passar o código para finalmente a gente se tornar um espírito puro. E a coisa mais simples, só requer trabalho interior, nada externo. E essas bem-aventuranças são boas, né? As bem-aventuranças são os que nos vão pautar a nossa vida e é o código dos espíritos maiores na sua harmonia nos mundos. Então, meus amigos, nós terminamos mais uma aula na nossa coleção do Evangelho Fácil. Até a próxima.